meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Com alegria de novo eu me encontro com vocês através dos meios modernos da internet para falar daquilo que está no nosso coração, o Evangelho de Cristo. Hoje nós escutamos na liturgia o Evangelho de São Lucas, continuamos o nosso percurso no tempo comum e Lucas nos oferece hoje uma página que é própria dele. Nós não encontramos nos outros evangelhos este episódio da escolha de 72 discípulos. Encontramos sim a escolha dos 12 apóstolos. O número 12 é o símbolo de Israel, as 12 tribos. Mas por que Jesus, depois de ter 12 apóstolos, agora quer 72 discípulos? Porque este é o símbolo, o número simbólico dos povos da terra. No livro do Gênesis se fala deste número de povos. E sabem que no templo de Jerusalém, na festa das tendas, se ofereciam em sacrifícios 70 bois, que era uma súplica pela conversão dos 70 povos da terra. Então esse número é um número simbólico do universo inteiro. O Evangelho de Lucas insiste muitas vezes nisso, que Jesus é o Salvador não só para Israel, mas é o Salvador que veio para todos. E que para todos agora os seus discípulos, aqueles do tempo de Lucas, mas nós devemos levar a mensagem do reino de Deus. Ora, esses 72 são enviados e a primeira mensagem que devem transmitir é aquela da comunidade. Ou seja, é a comunidade que envia o missionário e eles devem anunciar através do testemunho da vida comunitária. Não é que cada um vai anunciar por si só, mas 2 a 2, como os apóstolos foram enviados. E que devem chegar aonde Jesus depois chegará, o reino de Deus, a presença de Jesus. Isso para dizer que cada um de nós, na missão de evangelizar, não anunciamos a nós mesmos. Ou anunciamos a Jesus ou não tem sentido a evangelização. É por ele, é pelo Senhor que tem sentido. Ou o Senhor ocupa o centro da nossa vida e é presente no nosso coração e na nossa boca, ou então isso não é pastoral, não é evangelização, não é missão. É aonde ele, o Senhor Jesus, quer chegar que o missionário abre as portas e prepara. E, no caso, a todos os povos da terra. Para quem Lucas escreve esse evangelho, cada página do evangelho, de todos os evangelhos, não é uma biografia de Jesus somente, mas é uma mensagem para uma comunidade de fé. Aquela comunidade que perguntava ao evangelista assim, o que Jesus fazia nessa situação concreta, o que ele dizia na situação concreta de uma comunidade, aquele piccolo resto da comunidade evangelizada por Lucas, que não pertencia ao povo de Israel, mas eram pertencentes aos pagãos, aqueles que eram fora do território da terra prometida ou do povo escolhido. Este povo que recebeu o evangelho através do anúncio apostólico deve partir em missão. A missão é algo assim que à medida que se doa, se recebe. Nós crescemos na fé na medida que nós nos tornamos missionários evangelizadores. Mas, sobretudo, depois de uma série de conselhos belos que tem no Evangelho de hoje para os missionários, eu vou chamar a vossa atenção para a conclusão do Evangelho. Os discípulos voltam e estão cheios de alegria. Senhor, nós expulsamos os demônios no teu nome. E Jesus vai responder assim, verdadeiramente, a grande alegria que vocês devem ter não é porque foram capazes de serem exorcistas, mas porque os vossos nomes estão escritos no reino dos céus. É essa alegria, pertencer à cidade eterna, pertencer à comunidade do nosso Deus. Mas Jesus dirá uma frase que é curiosa. Eu vi Satanás cair do céu sobre a terra. Eu me recordo quando eu era criança, ou nos estudos primeiros de teologia, essa frase me inculcava um certo medo, porque pensar Satanás que está caindo. Mas tem um princípio de leitura da Bíblia que é aquele que, para compreender um texto bíblico, não vale somente ler aquela citação, mas tem que ler os referimentos daquela citação.
Jesus conhece muito bem a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e ele está fazendo memória de um texto que é no livro de Jó. Começa assim a história de Jó, que diante de Deus, entre os filhos de Deus, está Satanás no céu que acusa Jó. Jesus está dizendo assim, olha, aquilo que aconteceu com Jó não vai acontecer mais. Diante de Deus não tem nenhum acusador. Ele foi precipitado sobre a terra, não para nos fazer mal, mas para que nós não tenhamos um acusador, mas somente temos um defensor. E defensor, na tradição bíblica, é Jesus, que é o nosso defensor, e sobretudo o defensor é o Espírito Santo. Ora, então essa mensagem é de esperança. Não existe uma mensagem na palavra de Deus para nos colocar desespero, mas para nos dar uma vida nova. E assim também a frase seguinte, que nos dá poder de caminhar sobre serpentes e escorpiões. Por quê? Porque aquele povo que vivia no deserto sabia muito bem o que é uma serpente, um escorpião e o medo que causava, para dizer que não devemos ter medo de nada. Que o evangelizador há uma força que é doada do Senhor, que está com ele para anunciar. Vençamos o nosso medo, o medo da nossa timidez, da nossa falta de coragem de anunciar, da nossa preguiça, e levemos o grande dom do evangelho que nós recebemos. Ora, diversos conselhos o Senhor nos dá hoje no Evangelho, que devemos rezar pelas missões, que devemos ser como cordeiros, cheios de mansidão, não lobos, que nós devemos ter a urgência de evangelizar, por isso que ele fala não saudar, mas não é para viver ao pé da letra, isso é uma expressão para dizer, é urgente, mas se a grande saudação é o desejo da paz, assim começa a evangelização. Comer quando se oferece, mas doar também a cura, que não é só a cura, é a evangelização que produz não somente a cura da nossa fé, mas do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. E para quem acolher o evangelho ou para quem não acolher, a mensagem é a mesma. O reino de Deus está vizinho, chegou para você. Que nós possamos aprender, como os discípulos de Jesus, como a comunidade de Lucas, a anunciar o Evangelho. E que isso possa nos dar a alegria para o nosso coração, um senso para a nossa vida. Paz.